Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje eu recebo a Patrícia Mourão, ela que vai receber logo mais, por meio da Assembleia Legislativa de Alagoas e da deputada estadual Jó Pereira, a medalha do Mérito Zumbi dos Palmares. Ela vai receber essa medalha pelos relevantes trabalhos realizados aqui em Alagoas na preservação e desenvolvimento da história, das artes e da cultura. Eu agradeço antecipadamente sua presença aqui, Patrícia Mourão, e para quem não sabe, a partir de 94, Patrícia Mourão assumiu aqui em Alagoas diversas funções públicas, entre elas todas no governo Ronaldo Lessa. E Cátia Borne. E Cátia Borne, exatamente. Foi secretária municipal e estadual de turismo, foi secretária também de articulação externa do gabinete da Secretaria das Minorias. Ela tem um rol de funções em que justifica, não é, essa medalha que está recebendo na tarde de hoje no plenário da Assembleia Legislativa. Bem, qual foi sua reação ao receber a notícia de que seria homenageada pela Assembleia com essa medalha do Mérito Zumbi dos Palmares? Claro, lembrando também que Patrícia Mourão foi idealizadora do Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Gorete, primeiro boa tarde a todas e todos, e boa tarde, é um grande prazer estar aqui com você. Nós já fizemos tantas entrevistas, já batemos tantos papos, que eu estou assim muito bem, muito feliz de estar aqui. Agora, assim, a reação primeira foi de surpresa, porque eu já não atuo em Alagoas há quase 11 anos, 12 anos, enfim. O parque foi inaugurado, vai fazer agora dia 19 de novembro, exatamente há 11 anos. Então, já estava meio afastada, então foi de primeiro de surpresa. E depois de uma honra enorme, porque todos sabem que me conhecem, que eu sou apaixonada por Alagoas, eu amo esse estado. Eu sempre digo, Gorete, que quando eu venho, quando eu chego aqui, que eu chego no aeroporto, eu já estou como se estivesse voltando para casa, né? Eu não sei se existem outras vidas, mas se houver, se tiver havido, se existem outras vidas, tenho certeza que eu já fui alagoana mesmo de nascimento. Pois é, e como eu disse, né, sua participação na vida pública de Alagoas, nos governos Ronaldo Lessa e Cátia Borne, e que lembrança melhor se tem dessa fase? Bom, eu acho que assim, foram várias fases, né? Porque o primeiro governo do Ronaldo, por exemplo, a prefeitura, foi um governo de muita idealização, né? Nós achávamos que íamos mudar o mundo, que íamos fazer tudo ser lindo e maravilhoso. Então, esse foi um momento muito especial e muito pródigo, né? Mas tanto o Ronaldo quanto a Cátia foram duas pessoas que me deram muita oportunidade, muita carta branca para fazer, a realizar as coisas, e eu tinha equipes, né? Porque a gente foi passando por essas secretarias e formando equipes e pessoas que já estavam aí. E Alagoas sempre foi um estado que às vezes a autoestima fica um pouco baixa e tal, mas assim, a gente tem grandes... Até pelos indicadores, não é? Pelos indicadores, mas às vezes... pelos indicadores, mas às vezes eu acho que a gente tem um pouco esse problema da autoestima mesmo, né? De quem somos nós, o que somos capazes de fazer. E eu, ao longo desses meus anos todos, pude conferir e reafirmar o grande talento dos alagoanos, né? Então, assim, coisas maravilhosas, inesquecíveis, nessa área toda de Zumbi dos Palmares, o Quilombo dos Palmares, desde o Gustavo Leite, meu querido amigo, né, que eu sempre sinto saudade dele, que a gente começou com a Mirna Porto, aquela vila cenográfica, aquele espetáculo incrível, aquilo tudo foi feito por alagoanos, né? O Parque Memorial Quilombo dos Palmares foi todo feito com alagoanos. Enfim, todos os eventos que a gente fazia, os artistas, grandes talentos. Alagoas tem muitos talentos e isso foi uma coisa que eu acho que assim, o ponto alto de tudo foi a possibilidade de conviver e trabalhar com tantos talentos. Pois é, que só tem se multiplicado, não é? Sim, exatamente. Patrícia, o projeto Alagoas de Corpo e Alma, que foi desenvolvido dentro dessa condição que você teve de carta branca, na condição também de secretária de articulação externa. Sim. O que era esse trabalho em si? Na verdade, foi um trabalho de divulgação do estado de Alagoas em todas as suas vertentes. Então, a gente ia para os estados, a gente foi para Minas, para Pernambuco, para Paraíba, e o grande auge foi
no Rio de Janeiro, onde a gente ocupou todos os espaços do Rio de Janeiro, desde o Canecão, com vários artistas. Nós levamos um ônibus inteiro de artistas, dois caminhões de artesanato, de objetos, porque a gente foi para o Museu da República, foi para o centro de tradições nordestinas, né, conhecido como a Feira dos Paraíbas, onde o Ronaldo inaugurou na época o prefeito a Rua Lagoas, a gente tinha artesanato lá, enfim, foi um grande evento e também tinha uma parte de promoção não só do turismo, e aí a Secretaria de Turismo ia com toda sua equipe, os hoteleiros para fazer a venda, né, faziam workshops, e o governador que fazia uma palestra para empresários. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro foi na FGV. Então, assim, era um projeto que tinha esse formato de, em levando a cultura, a gente levava o turismo e também levava as oportunidades de negócios do Estado. Pois é, para uma área que só tende a crescer quando é incentivada e há investimentos, né? Exatamente. O que você, na condição de secretária de turismo, pode dizer do desenvolvimento que o turismo teve naquela época e posteriormente até chegar aos dias de hoje? Como você vê o estado de Alagoas agora que você mora fora do estado? Sim. Bom, você sabe que primeiro eu quero dizer que talvez o melhor trabalho do mundo seja ser secretário de turismo do estado de Alagoas, né? Não tem nada melhor, porque divulgar as belezas naturais, divulgar essa riqueza cultural é uma dádiva, né? É um privilégio, realmente. E acho que eu estive num período muito pródigo, que foi na época do Prodetur, né? Na época em que houve um grande investimento no Nordeste, onde foi possível fazer grandes promoções, onde a gente implantou o plano estadual de turismo, que era importante ter um planejamento, e eu vejo que mesmo que tenha havido novas versões, e é importante, é bom que isso seja feito, atualizado, mas mais ou menos isso foi andando. E eu acho que é isso mesmo, você sabe que é difícil governar. Todo mundo é que nem um pouco técnico de futebol, né? Você está do lado de fora, você diz, eu botaria fulano, botaria cicrano, blá, blá, blá. Mas na verdade vai ser lá, sentar na cadeirinha do técnico não é bem exatamente a mesma coisa que a gente imagina. E no governo é um pouco a mesma coisa. A gente tem muitas ideias, não todas são fáceis de serem realizadas, mas eu acho que o Estado tem sim progredido, né, tanto na prefeitura, com Jair, que é um ótimo secretário, como no governo do estado, que hoje tem o Rafael. Pois é, uma obra que eu considero de extrema sustentabilidade, até para nós, inicialmente, como para quem nos visita, é a questão do Riacho Salgadinho, que é uma obra icônica, né, um problema que está sempre postergado. Sim. E não se consegue estabelecer uma parceria entre governo do estado e prefeitura para resolver essa situação. Isso, você que é uma mulher que tem experiências fora do país, sabe que é determinante o governo, tanto do município quanto do estado, chancelarem um compromisso com o meio ambiente para que o turismo realmente venha a seduzir o estrangeiro, não é, que chega aqui. Como você vê essa situação? Veja, bom, primeiro eu sou daquelas que tomou banho na Praia da Avenida quando a gente achou que tinha finalmente conseguido despoluir o Salgadinho. Eu estava lá, né? Então, assim, é possível, mesmo que depois tenha sido, a Sandra Menezes era a secretária municipal de meio ambiente, ali ela estava garantindo que... E aí eu acho que naquele dia o mar estava apto a banho e nós todos tomamos banho. Mas a verdade é o seguinte, infraestrutura, né? A gente sempre tem um bordão que é assim, cidade boa para o turista é aquela que é a cidade boa para o cidadão, né? E isso quer dizer que o que é uma cidade boa para o cidadão? Uma cidade que, no caso da Beira-Mar, tem essa... na verdade não precisa nem estar à Beira-Mar, mas com saneamento básico, com fornecimento de água, com energia, com pavimentação, com segurança. Todos esses itens que fazem parte da infraestrutura básica da cidade ou do estado são fundamentais. Então, assim,
volto a dizer, não é muito fácil governar, mas é importante pegar os touros à unha, né, todos eles, e enfrentar e conseguir, porque se consegue, né? Quando a gente vai, a gente consegue. Dentro dessa mesma linha, eu cito aqui as condições, né, do bairro histórico tombado de Jaraguá. Pois é. Que na época da prefeita Cátia Borner teve um boom de funcionamento. A gente imaginava que aquela área portuária toda fosse se desenvolver como a gente vê em outros países, e foi o que não, e até no Brasil mesmo, em muitas cidades que têm a mesma, digamos assim, a mesma estrutura, e não aconteceu. E não aconteceu por razões que são colocadas, mas que não são convincentes, né? Tenha, claro, uma estrutura de segurança, tem um incentivo ao empresariado. O que é que faltou na sua visão? Eu acho que o que faltou ali foi segurança. Eu acho que, porque veja bem, é uma coisa assim, o que vem antes, a galinha, o ovo, o que é você, como é que você começa um projeto de revitalização, como é que você faz um projeto de incentivo, né? Mas, então é muito difícil você dizer o que é, são várias coisas, como tudo na vida, por que deu errado? Por vários motivos, por que deu certo? Por vários motivos. No caso específico do Jaraguá, eu acho que começou exatamente com aquele boom, aquela adesão dos empresários locais, a participação da população, foi um período assim muito intenso e fervilhante. Porém, a gente começou a ter problemas seríssimos de segurança, né? As pessoas iam com seus carros, quando voltavam o carro estava arrombado, quebrado, vidro roubado, ou eram assaltados. E aí, naturalmente, a população vai esvaziando, o que esvazia não tem mais o comércio se desestimula e aí volta de novo, então, aquele círculo, em vez de virtuoso, vicioso, que é um pouco, veja, o que aconteceu no Pelourinho. Se você observar o Pelourinho também, o Pelourinho teve um auge de desenvolvimento, de revitalização, começou a ter problemas de segurança, a população deixou de frequentar e agora o Pelourinho está lá tentando se restabelecer. Pois bem, há a condição de se restabelecer aquela vida noturna que nós presenciamos lá em Jaraguá? Se há condições? Sim. Sem dúvida nenhuma. Aqui, tudo que for feito tem condições de dar certo. Aqui o que planta dá. Aqui o que planta dá. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então vamos esperar, né? Ter uma. Eu acho que sim, mas você estava falando de infraestrutura, não sei se a gente vai falar de novo, mas eu não queria deixar de mencionar uma coisa super importante que é este novembro, o governador Renan Filho vai inaugurar, finalmente, a estrada de acesso ao Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Pois é. O então, que significa isso do ponto de vista das reivindicações que foram tantas durante tantos anos? Tantos anos, veja bem, eu acho que essa estrada de acesso talvez tenha tanto tempo quanto o que já era o pedido de fazer alguma coisa na Serra da Barriga. O parque foi inaugurado há 11 anos, agora dia 19 de novembro fará 11 anos. Então, assim, foram necessários mais 11 anos depois do parque para que finalmente um governo conseguisse fazer essa estrada, e eu acho que assim, isso é uma vitória muito importante de ser comemorada, porque eu acho que não é tudo, né? A gente sabe, tem muitas outras coisas que precisam ser, mas é acesso, e o acesso é muito importante também para o desenvolvimento do turismo. O Parque Memorial, ele, durante muitos anos, a sociedade, as organizações não governamentais cobravam uma estrutura permanente, uma vida permanente no parque, não só no 20 de novembro. Isso. Com o acesso, é meio caminho andado, como se diz, não? Sem dúvida. Com acesso é um grande caminho andado, meio caminho e um grande caminho andado. O parque, na verdade, ele tem uma característica de que ele não é um projeto encerrado e finalizado. Quando ele foi inaugurado, era só uma primeira etapa, vamos dizer. Eu acho que a gente até já chegou a conversar sobre isso, né? Tinha várias etapas, é um projeto de várias etapas. Eu acho que tem uma etapa muito importante, que é da ambientação daqueles espaços, né? Eu sempre, quando alguém vai dizer assim, e os áudios, né? Porque a gente tinha 6 pontos de áudio em 4 idiomas, contando a história de Palmares. Eu não sei se hoje eles estão lá, não estão, se funcionando, se não funcionando. Mas eu considero que, para a forma como no nosso país a gente trata um pouco
essas questões, assim, né? A manutenção de equipamentos, sejam turísticos, sejam históricos, sejam culturais. Vivos culturais. Vivos, também. A gente sabe como é difícil, então eu considero que já foi uma grande vitória. O parque está lá em pé, mas eu acho que ele ainda precisa de muitas coisas nessa área de ambientação, né, desse avivamento maior, com mais grupos participando, grupos culturais, uma relação mais próxima com o setor de turismo, apesar de que eu soube que a CVC, de vez em quando, tem uns pacotes que levam os turistas para lá. Até a serra. O restaurante que está lá, que seria um espaço para poder também dar apoio e movimentar, enfim. Então, assim, eu acho que a estrada é um bom prenúncio de muitas coisas que acontecerão com certeza nos próximos 4 anos lá. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e já já o Frente a Frente está de volta. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe Patrícia Mourão, que vai receber logo mais às 15 horas no plenário da Assembleia Legislativa a medalha do mérito Zumbi dos Palmares pelos relevantes serviços prestados na área cultural, turismo aqui em Alagoas e tudo que canaliza, inclusive a defesa das minorias. Aí nós enquadramos perfeitamente a expressão dessa medalha do mérito. A senhora que comandou a Secretaria de Estado das Minorias, né, no governo Ronaldo Lessa, como foi essa experiência? Bom, na verdade eu substituí, vamos dizer, eu dei sequência ao Zezito, que era o secretário. E foi naquele rodízio que Ronaldo Lessa fazia entre secretários. Aí eu me vi ali como secretária de Defesa e Proteção das Minorias e foi um espaço de um aprendizado enorme para mim, Gorete, porque pude ficar mais perto, mesmo que já tivesse feito como secretária de Turismo, a Vila Cenográfica e tal, mas era uma visão, na verdade, turística, de um produto turístico. É muito diferente de você entrar no que é a cultura e o sofrimento também, né? Da comunidade negra, enfim. Então, assim, eu aprendi muitíssimo, eu brincava de vez em quando que eu, na verdade, eu estava sendo paga para aprender, né? E em vez de eu pagar para ir aprender, eu estava sendo paga para aprender. Então, assim, foi uma experiência muito interessante, porque também as minorias não eram só os afrodescendentes, tinha as pessoas com deficiência, índios. Então, assim, foi um momento muito diferente do que eu tinha vivido até então no governo. E muito interessante. Qual foi a sua sensação ao subir pela primeira vez a Serra da Barriga? Olha, Gorete, é o seguinte, aquela serra tem um borogodó, quero dizer, viu? Eu assim, por exemplo, no momento de fazer o parque, eu entendi que era preciso pedir autorização ao dono da serra, né? Aos donos da serra, porque aquela serra ela não deixa qualquer pessoa fazer qualquer coisa de qualquer jeito ali. A gente vê que há uma certa dificuldade às vezes, né? E depois, assim, as pessoas têm muitas experiências. Eu confesso que eu nunca tive uma experiência mística na serra. Talvez porque eu tenha ido com
uma coisa assim, já aquela... Na verdade, eu tive mística porque eu acho que eu fui um instrumento desse processo. Então, é aí onde esteve o meu misticismo. Não, eu não fiz nada, eu fui instrumento e o grupo e as pessoas e a equipe que se agregaram é que juntos fizemos esse projeto, sabe, na Serra. Então, a Serra, para mim, ocupa... A Serra, o parque, ocupa um espaço místico na minha vida, né? Um personagem chamado José Carlos, ou Ito, sim, né? Que a senhora teve conhecimento, não é, ao chegar à Serra da Barriga. Como foi esse encontro com esse personagem da vida da cidade? Bom, porque na verdade é o seguinte, uma coisa importante que a gente esquece, às vezes, até eu agora, quando você me perguntou, é o seguinte, a Serra era completamente abandonada, né? O que acontecia era isso, no dia 20 de novembro faziam-se umas coisas, umas celebrações, passava um tratorzinho rápido, não sei o quê, parará 20, depois acabava, e quando você voltava a qualquer tempo, durante os 364 dias do ano, você tinha uma serra abandonada, com lixo, os moradores ali da serra também sem muita consciência, sem saber muito bem o que era, mas lá estava essa pérola, né? Que era o Ito, que é um menino incrível, eu conheci, eu acho que ele é um pivete, assim, e o Ito... É uma história comovente, boa. Uma história comovente, O Ito, na verdade, ele estava já começando a aprender idiomas. Acho que o primeiro dele foi o inglês. Eu disse, onde é que você está aprendendo inglês, menino? Eu disse, eu aprendo no dicionário. Eu disse, eu não acredito. Me leva para tua casa que eu quero ver. Aí ele mostrou um dicionáriozinho assim. Aí ele está ali e começou. E um autodidata extraordinário, um menino completamente... dedicado, talentoso, né? E constrangido ao falar, porque faltava ali os dentes, né? Porque ele não tinha, né, os dentes. A Cito, você não pode continuar assim, você é preciso colocar uns dentes. E aí ele hoje tem o sorriso mais lindo do mundo, passou no primeiro lugar, né, de letras na UFAL, é professor. É um encanto, ele me emociona imensamente. O Ito... E há uma reciprocidade de um relacionamento de respeito e de companheirismo em relação a essas questões relacionadas à Serra da Barriga. Sem dúvida. O Ito, toda vez que eu falo do Ito, eu fico muito emocionada, porque eu acho que ele é um exemplo. Ele é um exemplo para mim, ele é um exemplo para todos nós. Então ele aprendeu não só inglês, como espanhol? Não, espanhol. Aí depois ele começou a arranhar um japonês. E aí ele foi indo, italiano, inteligentíssimo. Inteligentíssimo. É aí que a gente conhece a história toda do Quilombo dos Palmares, virou guia lá também, sabe? É em situações como essas que a gente percebe o mal que se faz segregar uma classe social em detrimento de qualquer outra. É verdade. Não é? Porque aí os valores não escolhem classe social. Não. E educação tem que ser para todos. Não é? Não só a educação tem que ser para todos, como é o seguinte, é importante dar essas oportunidades, né? Eu não sei, claro que eu acho que há uma coisa pessoal de cada um que traz e leva e chama, né? Mas eu acho que a gente precisa sempre estar muito atento exatamente a isso. As pessoas que só precisam de uma mãozinha, só precisam de um apoio, só precisam às vezes de uma palavra de incentivo, né? Uma confiança que a gente possa repassar, assim, isso mesmo, acho que uma palavra de incentivo às vezes é suficiente, às vezes é um pouco mais. Mas é aquilo que eu estava dizendo antes, né? Alagoas tem muitos talentos e muitos jovens, assim, né? Então, o Ito, para mim, eu sou fã dele. Pois bem, como idealizar uma Serra da Barriga sustentável nos dias de hoje? Bom, eu acho que é exatamente isso. O que vem antes, o que vem depois, mas eu acho que a gente precisa... Exatamente. Primeiro, ter uma boa parceria com quem traz o turista para cá, né? Isso é muito importante. Eu acho que a primeira coisa era o acesso. A segunda é que eu acho que precisa dar um banho de renovação no parque, né? Eu acho essa questão da ambientação dos espaços, fazer uma licitação para poder a concessão do restaurante de fato funcionar. Permanentemente. Permanentemente. Ter um calendário de atividades, né? Agregado ao calendário do Estado. Agregado ao calendário do Estado. E aí fazer exatamente esse primeiro, trabalhar com os turistas que já vêm. Aí eu acho que, por exemplo, a CVC que já começou isso, intensificar isso.
e uma boa divulgação. Eu não consigo entender, eu sempre digo isso, aliás, eu acho que a gente já falou sobre isso, consigo entender como é que Inhotim, que é espetacular, né? Mas como é que Inhotim tem essa visibilidade? As pessoas vão para lá só para Inhotim, ficar 1 hora. Você já foi em Inhotim? Não. É belíssimo aquele parque, mas assim, é 1 hora e meia de Belo Horizonte, o acesso não é fácil, mas tem uma divulgação tão grande quando você chega lá. Que atrai a todos. Que atrai a todos. O Brasil inteiro vai para o Inhotim, sempre está super lotado. E eu acho que o Parque Memorial Quilombo dos Palmares merece e tem condições de ter esse mesmo destino. Sem falar que, no que se refere à pesquisa, à científica, pesquisadores do mundo inteiro Claro. vá à Serra da Barriga para estudar o zumbi, né? Claro. Para estudar a resistência mais longa que se teve historicamente relatada. Né? E isso é um componente diferencial para desenvolver aquela área. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sei que o pessoal de União sempre diz, quando é que vai acontecer isso? Porque a gente vem prometendo esse desenvolvimento há tantos anos, mas eu acho que é inexorável esse desenvolvimento dessa região, em função dessa história e desse local tão importante, é inexorável, vai acontecer. A comunidade local consegue compreender a necessidade de desenvolvimento daquele equipamento histórico? Eu acredito que sim, e eu acho que já teve muita gente que investiu, né? Várias pessoas foram lá, vários empresários e fizeram suas pousadas, prospectaram e seus hotéis, restaurantes, né? Mas é preciso que tenha fluxo suficiente como para dar sustentabilidade à atividade econômica, entendeu? O que dá, na verdade, sustentabilidade é o fluxo de turistas. Se você não tem esse fluxo, turistas e visitantes, porque veja, quando a gente fala turista, escolas, não é aquele sujeito lá longe, não. Turista é também o sujeito que sai de Penedo e vai até lá, é o que sai de Recife e vai até lá, né? O que sai de Maceió e vai até lá, né? Pois é, e dentro dessa perspectiva, o Estado ele teria que capilarizar essa parceria, não só com o município de União dos Palmares, algo muito consolidado, e a partir daí abrir as perspectivas para os estados, os demais estados. E você, por exemplo, você veja bem, isso é uma coisa que a gente conversou e discutiu muito na época, que é o seguinte, Salvador já é um destino que recebe muita gente em função do turismo étnico-racial e cultural e tal, de vários lugares do mundo. Então você sempre foi Salvador que liderou esse mercado, vamos dizer assim. Então você conseguir fazer uma parceria com Salvador, com a Bahia e Alagoas, que o turista vem, passa 4 dias em Salvador, aí vem para cá, vai um dia, sabe como é? 4 dias em Salvador, 3 dias em Alagoas, isso é muito possível. Isso tem a ver também com a nossa malha aérea, com certeza. Que sempre foi um problema. Agora parece que melhorou, não sei bem. Eu não sei te dizer muito bem, mas isso sempre foi um problema. Sempre. É determinante para o desenvolvimento. Claro. Não, isso faz parte da infraestrutura. Por exemplo, Milagres, as pessoas que chegam a Milagres, na maioria das vezes, vêm por Recife. Sim. Não vêm por Maceió. Mas você sabe que eu estive em Milagres ontem e que eu adoro aquela região também, sou super apaixonada por aquela região e a estrada está muito boa, a estrada está ótima. A litorânea a parte que vem do pessoal que vem de Recife, aí talvez parece que vai ter aí um recapeamentozinho e tal, mas daqui para lá está muito boa a estrada. Pois bem, podemos entender que essa entrega dessa homenagem, ela veio num momento especial na sua vida? É sempre especial, Gorete. Eu não sei se é um momento especial agora, mas eu acho que uma homenagem como essa, a qualquer tempo, é sempre muito especial. E eu estou muito, muito tocada, muito emocionada e muito feliz de estar aqui hoje recebendo essa homenagem. Patrícia, o que dizer na sua condição de ex-secretária, hoje, observar as mudanças que o país está passando? Qual é o seu entendimento enquanto cidadã?
dessas mudanças todas, eu acho que, por enquanto, a gente está vivendo uma grande expectativa, né? E acho que tem que ser uma expectativa positiva, porque, no final das contas, nós moramos neste país, nossos filhos moram aqui, eu acho que os nossos netos, então, eu acho que é uma mudança muito grande e eu, particularmente, torço muito para que seja para o melhor. Uma curiosidade que não é só minha, mas de muita gente, é que quando a gente conversa sobre política, sobre economia, a Patrícia Mourão, o Mourão dela vem do general, tem algo a ver ou não? Porque não. Sendo do Rio de Janeiro... Não. Eu até sou neta do general Mourão, né? Pois é. Você sabe, mas é outro general. Outro Mourão. É outro Mourão, completamente diferente. Aliás, não tem absoluto, porque às vezes tem um Mourão que é parente, que é lá de Minas Gerais e tal, mas esse daí não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver. Não. Pois bem, essa confusão às vezes causa até um certo desconforto ou não? Não, às vezes tem muita gente que me pergunta, às vezes assim, pessoas que eu não tenho assim, mas me diz, qual é o seu nome, Patrícia Mourão? Tem alguma coisa a ver com isso? Não tem. Alguma vez, em algum momento, você já pensou em seguir carreira política? Olha, Gorete, eu vou te dizer, em 2002 eu fui candidata, pois né? É, mas segui, né? E não segui, porque naquela época eu precisava ter muito estômago, né, para fazer política. Mas eu fui homenageada também, brindada por muitos votos, porque eu tive quase 15 mil votos, de uma campanha que era o voto consciente, que foi uma campanha exatamente pregando o que se vê que hoje em dia é o que está sendo muito valorizado pelas pessoas, né? O voto consciente, você saber em quem você está votando, por que você está votando, acompanhar essa legislatura, né? E ser próximo a esse, né? É um mandato, né? Mandato quer dizer alguém para quem você entrega a sua confiança, né? Então, por enquanto não, Gorete, não estou pensando nisso, não. Pois é, mas o que dizer das redes sociais a partir do momento que democratizamos a comunicação no país com as redes sociais, muda completamente a relação das pessoas, como também das representações, né? É verdade. Eu confesso a você, a gente estava até falando há pouco, né? Eu não sou muito rede social, eu não entro no meu Facebook, eu tenho tudo, porque eu gosto da modernidade, gosto das novas tecnologias, então acho que eu me inscrevi no Twitter, no Facebook, no Instagram, logo no início de cada um, mas eu não frequento, não sou ativa. Não tem assiduidade. Não tenho nenhuma assiduidade e eu acho que isso é uma falha minha. Eu acho que agora eu vou me dedicar um pouco a cuidar disso, mas com parcimônia já, sabe aquela coisa que já foi, né, aquela onda que foi e tal. Então, assim, porque tem um lado muito bacana, né? O Facebook a gente sempre brinca que é mais poderoso que o Chico Xavier, porque traz aquelas pessoas do passado que você não via. Eu reencontrei muitos amigos de vários lugares do mundo que eu não tinha mais contato no Facebook. Então, assim, tem muito valor, né? Tem muita coisa. Agora, é preciso saber usar. Até porque... Hoje eu acho que eu estava vendo uma entrevista, eu acho que era do Leonardo Conder, hoje de manhã, falando sobre isso, a coisa da relação pessoal, física, o contato olho a olho, você dá esse tempo à pessoa, né? Às pessoas no seu entorno. E eu acho que isso a gente perdeu um pouco. Pois é, a falta do olho no olho. O olho no olho, né? O olho no olho. O toque, a coisa de você chegar para a pessoa e tocar e abraçar e saber como está mesmo, né? E isso daí não há rede social que resolva. Até porque o que a gente viu nessas eleições, de uma atitude odiosa, que é muito fácil para quem está digamos assim, não está se mostrando, né? Porque na rede social você... Não, você inclusive pode não ser nem aquela pessoa, né? Exato, pode ser um robô. Pode ser um robô, ou pode nem ser aquela pessoa que você diz que é, né? Exatamente. E a ideia é reproduzida e é repassada e o estrago está feito e ninguém se responsabiliza, por nada. Pelo menos até
uma investigação. Né? Então, nesse sentido, quem não está também assiduamente nas redes sociais também se protege, né? Foi. Eu consegui me preservar. Apesar de que o WhatsApp, eu não conheço ninguém que não tenha tido um grupo, que nesse grupo não tinha tido gente que saiu do grupo, né? Fulano saiu, Tricano saiu. É uma coisa impressionante. Eu nunca tinha visto nada parecido. Mas é um episódio para se rever a prática e a postura das pessoas nas redes. Sim. Eu acho que sim. E a postura de tolerância, que eu acho que é super importante, a gente não pode perder respeito. Isso. O respeito à diversidade, o respeito a uma opinião diferente da sua. Eu acho que isso, independente do que a gente for viver daqui para frente, mas a gente tem que valorizar isso cada vez mais, tem sabe? Tem que ser um marco, não é? Eu acho que tem que ser um marco. O respeito e a tolerância são muito importantes, até porque a diversidade é o que enriquece a vida da gente. Todo mundo está igual, todo mundo pensa igual, todo mundo age igual, não tem a menor graça, né? E não se avança, não é? E não se avança, né? Eu acho que é exatamente nesse confronto de ideias, nas diferenças de opiniões, é que a gente avança se a gente tiver diálogo, tolerância, senão também a gente empaca, né? Exatamente. Tudo isso com o respeito devido. Sempre, sempre. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Patrícia Mourão, que vai ser logo mais às 15 horas, às 3 da tarde, no plenário da Assembleia Legislativa, receber a Medalha do Mérito Zumbi dos Palmares pelos relevantes trabalhos em prol da preservação e desenvolvimento da história, artes e cultura no estado de Alagoas. É uma indicação da deputada Jó Pereira, por sugestão do Instituto Raízes de Áfricas, aqui em Alagoas, essa homenagem a Patrícia Mourão, feita pela Assembleia Legislativa. Nesse contexto, o que representa, na sua opinião, ter sido gestora de uma secretaria de minorias, e tendo agora o Instituto Raízes de Áfricas fazendo essa homenagem através de uma sugestão que foi acatada pela deputada Jó Pereira na Assembleia, quando hoje nós não temos os negros como minoria, são maioria. Minoria no atendimento das políticas públicas, não é verdade? Você sabe que antes de assumir a Secretaria das Minorias, enfim, um dia eu perguntei para o Zezito, por que é da Secretaria das Minorias se são maioria, né? Pois é. Aí ele me disse, Patrícia, minoria no acesso às políticas públicas, minoria no acesso às decisões de poder, né? Quer dizer, então assim, é uma maioria de pessoas com uma minoria de poder, né? E eu queria fazer também uma menção especial à deputada Jó Pereira, porque eu sei que ela tem um trabalho muito forte exatamente nessa área, não só da promoção da igualdade racial, como também do defesa dos direitos das mulheres, que também é uma área na qual eu tenho militado nesses últimos anos, particularmente enfrentando a violência contra as mulheres, né, a violência doméstica contra as mulheres. Então, assim, eu me sinto duplamente honrada, né,
de estar recebendo através da deputada Jó Pereira, que também tem esse rastro, esse compromisso, né? Com essas causas, sabe? Muita gente não sabe, mas Patrícia Mourão é cineasta. A formação dela foi em Nova York, na Universidade de Nova York. Foi. Né? Ela já trabalhou como produtora, né, internacional, à época, no programa do Roberto Dávila, na TV Manchete. Era o Conexão Internacional. Conexão Internacional. E como foi essa experiência? Olha, na verdade é o seguinte, o Fernando Barbosa Lima, que você talvez, né, conheça, tenha ouvido falar, que era um dos grandes homens da televisão brasileira, ele criou esse programa, que era o Conexão Internacional, e o Roberto era o jornalista, entrevistador, e eu era a produtora. Muito sucesso, porque o que acontece? O Ronaldo, ó, tá falando em mim. O Roberto, nós entrevistamos os grandes nomes da cena internacional no mundo naquele momento, né? Desde o Fidel Castro até o Gabriel Garcia Marques, passando pela Yoko Ono, o John Huston, enfim, Eu assisti muitos programas. Não foi? Era um programa muito bacana e foi também uma experiência genial na televisão que eu tive com o Roberto e com o Fernando. Sem falar na produção de programas musicais de música popular brasileira que eram exibidos nos canais da TV a cabo americana, né? Foi assim que eu comecei a minha vida, tá vendo? Comecei na televisão. Também na televisão. Isso também eram programas que a gente fazia para a televisão americana, que tinha uma repercussão incrível, porque também exatamente isso, se você um dos grandes produtos, dos grandes elementos do nosso talento brasileiro é a música, né? Que já por si só já está no mundo inteiro. Então, consolidada. Consolidada. Então, assim, a gente teve uma abertura muito grande para fazer. Toda semana a gente tinha um programa de meia hora falando sobre música brasileira e também foi muito bacana. E com esse olhar de cineasta, nunca assim surgiu a vontade de tentar colocar a história dessa resistência dos 100 anos, não é, de Zumbi e de toda a história da resistência negra aqui em Alagoas, para o Brasil e para o mundo? Eu acho, bom, primeiro o Cacá Diegues, né, fez exatamente, aquele nosso livro. Exatamente. Cacá Diegues, na verdade, fez dois. Né? E que eu acho muito interessante, porque o Cacá Diegues, ele na verdade, ele recontou a história do Quilombo e a versão dele passou a ser a versão absorvida como fato, né? Como real. Então é muito interessante, vou te dizer só uma, que é assim, por exemplo, Dandara, que é um personagem do filme do Cacá, nunca existiu. Mas ela está tão fortemente arraigada no imaginário popular que ela existiu. Mas quem criou foi o Cacá Diegues. Pois é. Mas eu digo do seu olhar ver a história, né, sendo feita até por atores alagoanos que nós claro. temos. Eu acho que seria muito interessante. Agora tem um cineasta carioca, chama José Carlos, que veio aqui em Alagoas e que fez uma série, que eu acho que vai ser agora, no dia 19, ele no Rio de Janeiro está lançando essa minissérie sobre o Quilombo dos Palmares. Mas é uma história fascinante. Eu confesso a você que eu canalizei toda essa minha criatividade, minha paixão por essa história lá no parque. Mas eu acho interessante. Eu tenho feito alguns nesses últimos anos, os documentários mais ligados à questão das mulheres, mas eu acho que eu vou pegar essa sua sugestão. É uma boa ideia, Gorete. Daqui a pouco eu volto aqui para a gente falar sobre isso. Claro. E eu desejo todo o sucesso, Patrícia Mourão. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Algumas considerações? Olha, as considerações... Primeiro, te agradecer esse espaço tão gostoso e agradável, né? Estar aqui com você sempre muito bom. A gente fica, eu vou dizer para vocês, a gente fica super à vontade. Eu ficaria aqui mais 4 horas. Quando ela me disse 45 minutos, eu disse, Gorete, o que eu vou falar em 45 minutos? Mas a Gorete é tão extraordinária, tão competente como jornalista, que a gente fica super à vontade, vai falando e ela vai puxando e vai trazendo. Então, eu queria te agradecer, né? Agradecer a TV Assembleia e aproveitar para agradecer mais uma vez e muito emocionadamente a deputada
Jó Pereira, por esse momento que eu vou passar a tarde. Estou um pouco nervosa, mas, enfim, estou muito feliz sempre de estar em Alagoas. Sensibilizada, sensibilizada. Eu agradeço mais uma vez pelas deferências, não é? A TV Assembleia, a todos nós, e boa sorte a partir de agora nos projetos e que venha a Alagoas mais vezes. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você também por ter nos assistido e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente também com você.